Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, Mais uma terça-feira, 20 horas, estamos aqui no canal, juntos com vocês. Quem estiver apenas fazendo a sua irradiação, pode se concentrar para receber, enquanto assiste a palestrinha. Quem quiser pegar uma aguinha aí, quiser botar para magnetizar essa água também, ela vai uma propriedade específica para aquele que a coloca, ou para a pessoa, você bota com um filho, com um esposo, Então, quando você bota separado, às vezes a espiritualidade já vai colocar ali a fitoterapia, A fluidoterapia magnética, específica para cada paciente que ali se encontra, Que ele busca, assim, um tratamento. E quando fazer o uso dessa água, também usar essa água já com fé, Que a fé é o que move montanhas. Se a gente soubesse realmente exercer a fé, a gente não precisaria mais de remédio nenhum, Mas ainda não é o caso da nossa humanidade. A gente vai caminhando assim devagarinho, Quem está em processo de desobsessão, mesma concentração, um pouquinho até mais forte, Procurar depois também se colocar em repouso um pouco mais cedo, se possível, porque os trabalhos da desobsessão eles vão até o final da manhã, A desobsessão ela é marcada através da conversa fraterna para aqueles que passaram aqui pela casa, e assim foi percebido, pelo atendente que havia uma necessidade. O assunto de hoje, para nossa pequena reflexão, é Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Ela é trazida por Lázaro, o Espírito Lázaro, em Paris, 1861. E o capítulo é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre as bem-aventuranças, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Então, entre algumas passagens evangélicas do Cristo, ele vai trazer afabilidade e doçura. E essa afabilidade e essa doçura, ela vai ter um princípio que começa dizendo assim, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura. Então aqui é um ponto, ele está afirmando isso, o Lázaro, o espírito, Que a benevolência para com os outros vai gerar afabilidade e doçura. Então o que é benevolência? Benevolência é o ato de ser bom, é o ato de realmente praticar algo em benefício do outro, pelo outro, e não como se muitas vezes fazem, a gente faz algo para alguém, mas esperando algo em troca, Ou se alguém tem uma posição social ou por um reconhecimento. Então é lógico que a gente, na sociedade, isso é um hábito também bastante comum, mas ele não é a benevolência. A benevolência é o fruto verdadeiro da caridade. Ele é o ato que você faz algo para o outro, independente se alguém viu, se soube ou se ele próprio sabe que você está fazendo bem para ele. Então a gente vai saber que gentileza gera gentileza. Vamos lembrar de uma passagem evangélica aqui que vai falar do bom samaritano. Então a gente tinha ali um contexto onde havia ali o samaritano, que era mal visto pelos judeus. Nós tínhamos ali um sacerdote, e nós tinha mais uma pessoa ali, que de a pouco eu lembro o nome dessa linha de terceira pessoa aqui. Então, aconteceu que tinha lá um homem que foi assaltado. Foi assaltado, espancado e deixado seminu, jogado à beira da estrada. Passou lá o primeiro sacerdote, o sacerdote judeu. O sacerdote judeu quer dizer que ele seguia as leis, ele conhecia as leis, ele pregava as leis. Mas ele olhou aquele homem lá e foi embora. Aí passou o levita, então aquele que eu esqueci o nome, agora é o levita. Por que é importante saber? Porque o levita ele era também alguém que vinha de uma descendência judaica, que seguia o judaísmo, em uma linha e uma expressão teológica deles, de achar que aquilo era realmente o certo a se fazer, que aquilo era o justo, e que esses que o praticavam, que tinham essa linhagem, então eles seriam sim aqueles que iriam alcançar o reino de Deus. Mas passou o levita, apesar de ele ter esse conhecimento, todo o desenvolvimento, e também não fez nada.
Aí veio o samaritano. O samaritano era aquele que era visto como tipo assim, hoje talvez, em grosso modo, para aquele que é praticante, que é teísta, que acredita em Deus, vai falar do ateu. Ah, esse é o ateu, ele não acredita em Deus, ele não acredita em religião, então esse cara aí vai para o inferno. Seria uma base mais ou menos disso, né? O espírita que vem no centro, o outro lá falando, o espírita passou lá, não fez nada. Passou um evangélico de uma outra igreja lá, que vai toda semana no culto, não fez nada. Aí passou o ateu. Eu só estou trazendo uma simbologia para a gente entender melhor no atual. Aí passou o ateu, o que ele fez? Ele foi lá, prestou o primeiro socorro para o cidadão lá caído. Na época ele derramou vinho sobre as feridas, que fazia asepsia e tal, né? O embrulhou lá com alguma veste, botou lá na sua carroça e levou até a primeira estalaria. Chegando lá, que era um tipo de um hotel, né, e tal. Chegando lá, então, ele pediu comida, ele deu repouso para aquela pessoa, ele pagou hospedagem para ela, fez os cuidados. E no outro dia, quando ele teve que ir embora, ele chegou lá para o dono da hospedaria e disse, olha, eu vou te deixar aqui mais tanto em valor financeiro para cobrir o tempo que ele precisa ficar aqui. E se passar desse valor, quando eu retornar aqui, eu vou pagar o resto. Veja que ele não se preocupou em ver se a pessoa acordou num ponto para conhecer ele, para dizer, olha, eu estou te pagando, depois tem que me devolver. Olha, eu te fiz um bem, fui eu que te recolhi. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em praticar o bem, porque alguém estava precisando de um bem a ser praticado. Então, o que Jesus conta com essa passagem? Ele estava perguntando para Jesus como alcançar o reino de Deus, isso e aquilo. Então Jesus mostra que não importa muito a nossa denominação, ou talvez nem importa. Importa os nossos atos, importa a nossa prática. Então é lógico que assim, a gente procura o quê? Aqui em comunhão, estudar, conhecer o Evangelho, a gente tem aqui os estudos da doutrina espírita, a filosofia do Cristo, as questões mediúnicas, como funciona o processo. Então, por que isso? Porque isso vai construindo na gente informações, ideias, cada vez mais espirituais, ao ponto que a gente percebe, opa, peraí, então quer dizer que realmente o mundo extrafísico existe. O mundo pós a morte existe. Que isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma passagem. O mundo extrafísico existe. O que é que vai me fazer para que eu viva bem depois da vida? Ah, quer dizer que para eu viver bem depois da vida, eu tenho que praticar o bem aqui, não para mim, mas para o outro? Então esse entendimento, ele começa a modificar o ser humano, né? É esse conhecimento. Então é legal às vezes viver em comunidade religiosa, para que você possa começar a compreender um pouco mais e saber certo o caminho a seguir. Porque se for para você tomar conhecimento e não praticar, é melhor até não saber. De repente é melhor ficar na ignorância. Porque aqui nessa passagem ela vai dizer assim também, ó, que a benevolência ela precisa ser interna, intrínseca, do todo. Porque aquela benevolência que é só um verniz por fora, então que qualquer risco ele já te faz mostrar o que você realmente é, então essa benevolência ela é pior do que a ignorância, do que aquele que pelo menos se diz, não, eu sou ruim, não quero nem saber e pronto, do que aquele que fica se mascarando. Um exemplo, o que é esse verniz? Vamos pensar em uma joia folhada a ouro. Então ele tem um folhadinho a ouro, mas lá dentro é um metal simples. Então um arranhão, o que vai fazer com aquela joia? Vai mostrar que realmente o que ele é. Eu sou metal, eu sou um tipo de metal simples, eu não sou ouro. Agora o ouro realmente, por mais que você arranhe ele pode ficar marcado, mas ele vai brilhar do mesmo jeito, porque ele continua sendo ouro. Ele é ouro, até o interior. Então, é lógico que ninguém vai virar bom de um dia para o outro. Vai ficar simplesmente bom. Mas, o que acontece? Nessa ideia que a gente começa a entender, perceber que o mundo espiritual existe, ter certeza de Deus, ter certeza do processo encarnatório, que a minha atitude aqui, como já diziam os gregos, Pitágoras, Sócrates, Platão, que a minha atitude aqui não vai refletir apenas na minha vida futura, na pós-vida, mas também na vida pós
espiritual novamente num corpo físico diferente. Que o corpo que eu tenho hoje, na realidade, é um reflexo das minhas existências passadas, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Então, justamente aí a gente começa a partir. Quando eu sei que eu tenho escolha leva aqui, outra escolha leva lá, essa aqui leva para o mal, essa aqui leva para o bem. Pô, lógico que eu vou tentar para o bem. Apesar que muitas vezes a do mal é mais gostoso, é mais tranquilo, é mais fácil. A outra gera esforço, principalmente quando a gente começa a buscar uma mudança. Depois que a gente já atingiu essa mudança, ela é um pouquinho mais fácil. A gente vai trabalhando outras partes, né? Então essa benevolência, ela nos diz que ela tem que ser interior. E tinha um amigo meu, eu na realidade eu tenho por amigo, mas não conheci ele vivo fisicamente, né? Mas a esposa dele sim, a dona Hildegard Miller, né? Grande companheira de jornada física aqui, hoje já no mundo espiritual, mas uma grande médium aí que deixou para mim assim, para muitas outras pessoas que conviveram com ela, um legado aí de aprendizado, né? Então, ela certa vez me disse que o marido dela, então, ele disse que ele iria, como é que deveria tratar uma pessoa em casa, como tratar os filhos em casa. Trate os filhos do mesmo modo que você trata uma visita. Trate os filhos do mesmo modo que você trata uma visita, né? Então, por quê? Porque a visita, como é que a gente faz? Ela veio, quebrou um negócio, não faz mal, deixa, eu limpo para ti. Não, não precisa limpar, eu limpo. E geralmente, como é que é dentro de casa? Né? Quebrou, porque quem quebrou, porque vai limpar, vai, né? Geralmente a gente faz isso com as pessoas que vivem com a gente mais ama ou deveria, a gente, às vezes, qualquer coisa o nosso verniz é arranhado. E com os outros estranhos, não. Então, eu acredito que a gente precisaria justamente levar esse conselho do seu Miller, marido da dona Hildegard, para que a gente pudesse, em casa, começar a criar um ambiente positivo, melhor. E depois de praticar benevolência com o nosso próximo em casa, daí a gente praticar com o estranho. Porque se eu não consigo praticar nem com a pessoa que vive comigo dentro da minha casa, como é que eu quero ser lá na sociedade, alguém bonzinho, alguém bom, né? Alguém que faz o bem, que pratica. Se os meus subordinados, se eu tenho pessoas subordinadas a mim, têm medo de mim, o que adianta eu ir lá e ajudar na igreja, ajudar isso, ajudar lá? Será que de repente eu não deveria trabalhar primeiro dentro de mim, da forma que eu lido com essas pessoas? Aí é lógico que a gente sabe que a gente vive num mundo onde muitas pessoas têm desequilíbrio. E muitas pessoas elas se aproveitam também. Então tem uma outra frase de Carlos Bacelli, escritor espírita, palestrante, e ele diz assim: Jesus queria que nós fôssemos bons, bonzinho é bobo. Olha só, Jesus queria que nós fôssemos bons, bonzinho é bobo. Quando teve aquela passagem lá no templo, que Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Então, por quê? Porque o templo não é para se fazer comércio. E esse templo não é só o templo exterior, ele é o templo interior também. A própria mediunidade, por isso que a casa espírita kardecista, ela não... A casa espírita que deveria ser. Hoje a gente fala kardecista porque existem muitas linhas espirituais que se denominam às vezes espíritas e acabam se confundindo. Mas aquela que leva a base do Cristo, a sugestão kardeciana, ela nunca vai cobrar por nenhum tratamento, ela nunca vai falar em dinheiro. Ela vende livro, é lógico, porque todo espírita tem um forte hábito de leitura, né? Os associados da casa acabam pagando uma mensalidade para manter a casa, mas é isso, né? Então leva de graça. E quando Jesus vai lá e expulsa os vendilhões do templo, ele mostra que em certas situações a gente tem que ter energia, mas energia com amor. É da mesma forma que a gente disciplina um filho. A gente disciplina ele, mas é com amor que a gente disciplina, não é com raiva, não é com ódio. Então, na nossa vida, a gente precisa começar a dizer não. Eu mesmo aqui, talvez muitas pessoas que assistem já passaram por isso. O Edson é o cara mais fácil de dizer não para qualquer coisa que fuja das nossas regras. É porque se a gente vê que se a gente simplesmente for bonzinho e ficar dizendo sim para tudo, a gente vai virar uma anarquia, vai virar um caos. Então, a gente precisa ter disciplina. Então, a gente vai dizer um não, mas um não com amor. A gente vai cobrar, mas vai cobrar com energia, com amor, mas vai cobrar com energia.
Energia o quê? Olhar nos olhos e dizer, ó, isso não pode mais acontecer. Porque nesse olhar você transmite que aquilo tem um limite. Mas você transmite um amor, uma sensação, um abraço, ou tenta fazer isso, né? Pelo menos tenta. Quando eu estou falando aqui dessas atitudes, não é porque o Edson já sabe, o Edson consegue. Eu abri o evangelho aqui, saiu isso para a gente falar, provavelmente porque o Edson tem que estudar sobre isso. E ele tem que se melhorar, infinitamente. O dia que eu achar que eu já estou bonzinho, deu, acabou para mim. Aí eu estou na minha queda. E queda mesmo é de cair de cabeça no chão. Porque a gente sempre precisa se melhorar. Então, assim, só que é feliz com o que está hoje. Eu sou feliz com o que eu sou hoje. Só que eu quero melhorar. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. Porque hoje eu sei que eu fui melhor que ontem. E o Espiritismo me trouxe a isso. Porque ele me faz me avaliar dia a dia. Ação a ação. E com isso a gente vai tentando cada vez mais ter um pouco de benevolência com nós mesmos. Em nós e para com o próximo. Porque se eu não tiver benevolência comigo, não me perdoar a mim mesmo pelas minhas faltas, como é que eu vou dar para alguém algo de bom se eu não dou para mim? Se eu não tenho, se eu não deixo vir a mim? O que eu não posso dar ao outro? Aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou dar amor para outro? Se eu não tenho tempo para mim, como é que eu vou dar tempo para o outro? Se eu não tenho paciência com meus erros, como eu vou ter paciência com o erro dos outros? Que a paciência também é uma caridade, dita nessa passagem. Então, essa reflexão de hoje, talvez ela vai de acordo com como se reconhecerá o espírita. Aquele que procura melhorar as suas imperfeições morais. Só. Aquele que procura melhorar a si próprio as suas imperfeições morais. E mais uma frase para a gente encerrar também, refletindo, seria a seguinte, que é uma frase espírita, né? Você não será cobrado apenas pelo mal que fizestes, mas por todo o mal que provier do bem que deixaste de fazer. Essa frase é muito impactante e vou finalizar a nossa fala de hoje repetindo ela. Você não será cobrado apenas pelo mal que fizestes, mas por todo o mal que provier do bem que deixaste de fazer. Meus amigos, grande abraço, não percam a oportunidade de praticar o bem, fiquem com Deus e até a próxima terça.